Pode este vale de ossos secos viver. Pode este vale de ossos secos viver. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Senhor, só tu sabes. Pode esta terra toda seca florir. Pode esta terra toda seca florir. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Senhor, só tu sabes. Aleluias, alabachúria, alabachúria. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez em honra e glória do nome do Senhor Todo-Poderoso. Livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor nos diz assim: E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por esse canal, pela vida de cada família, por cada um que está nos assistindo. Pedimos ao Senhor Jesus que venha nos abençoar nesta manhã, que venha falar conosco. Pai amado, Pai querido, todo-poderoso, na presença do Senhor estamos aqui, meu Deus. Eu invoco a presença do Todo-Poderoso nesse lugar. Peço ao Espírito Santo de Deus que venha me ungir, que venha falar conosco, que venha falar em cada coração, meu Deus. Que o Senhor venha mover os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Venha, Senhor, com seu exército de anjos receber, meu Deus, a honra e a glória que lhe é devida. Abençoa, Senhor, cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa mensagem. Eu louvo o teu nome e glorifico o teu nome e oro em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, hoje venho compartilhar com os irmãos uma experiência que tive com o Senhor há alguns dias. O Senhor, Ele me agraciou com um dom maravilhoso, conforme as Escrituras diz. O Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores e Ele procura pessoas para Ele ter amizade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vi um versículo na Bíblia que mudou a minha vida, que está lá no livro de Deuteronômio, o capítulo 5, o versículo 24, vai dizer assim: Deuteronômio 5, 24. O Senhor vai dizer assim: E disseste: Eis o Senhor, nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Irmãos, contexto é o povo de Deus no Monte Horebe, com Moisés. O povo ele havia se santificado e subiram ao monte para receber as ordenanças do Senhor. Irmãos, eles ouviram a voz de Deus audível no meio do fogo. Isso mudou a minha vida. Eu entendi que Deus, ele fala com o homem, ele fala. Isso quer dizer que o homem ouve a voz de Deus. Isso é maravilhoso, aleluias. Bendito seja o nome da sua glória. Amados, eu ando com Deus. Para a honra e glória do Senhor, ter uma vida devocional, uma vida de oração e de súplica perante a face do Senhor. Irmãos, Deus, muitas pessoas gostam de dizer, Deus, ele não quer sacrifício do homem, nós estamos debaixo de verde espaço, nós estamos na graça. Muito bom, porém, irmãos, a Bíblia diz que o sacrifício que Deus requer de nós são lábios frutos de um coração quebrantado que confessa o teu nome.
E também, irmãos, Deus, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que Ele é amigo, Ele é conselheiro, conforme está registrado no livro de João, capítulo 14, versículo 26. O Senhor, Ele é nosso conselheiro, o Espírito Santo é nosso conselheiro. Isso quer dizer, irmãos, que Deus, Ele quer ter relacionamento com o homem. Isso é maravilhoso, meus amados. Bendito seja o nome do Senhor. Mas onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Vamos lá no livro de Amós. Livro de Amós, o capítulo 3, o versículo 7. A palavra de Deus vai dizer assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Eu já dei o meu testemunho aqui para os amados, como foi que o Senhor Jesus me chamou. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, o Senhor me chamou por atalaia, o Senhor me deu a visão desta passagem. Então o Senhor me ungiu para ter amizade com Deus. Mas, meus amados e minhas amadas, Deus, Ele não tem isso exclusivo para um e para outro, não. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer o quê, irmãos? Deus não ama mais aquele irmão, aquela irmã que tem mais, que tem menos dom. Deus ama a todos iguais, porém, Deus sabe quem ama Ele mais. A palavra de Deus diz: se me amardes, guardarás os meus mandamentos. Então, irmãos, Deus quer se relacionar. Deus, se nós ofertarmos sacrifício ao Senhor, irmãos, Deus, Ele vai receber como oferta de amor e de adoração. Aquele que está disposto a renunciar mais, a se sacrificar mesmo, por amor de Jesus, porque em Romanos 12 diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, o que é o vosso culto racional. Então é sacrificar na nossa carne, o choro da nossa carne é o jejum. O Senhor, Ele abriu a dimensão espiritual para aquele servo que está disposto a sacrificar por amor de Jesus. Porque a palavra de Deus diz: o reino de Deus, ele é tomado, é por esforço, irmãos, é por esforço. Aquele que quer ficar só deitado em verdes pastos, como que ele vai receber mais de Deus? Como que Deus abriu o sobrenatural para ele? Estou dizendo para os amados aqui, nesse momento, Deus fala com o homem. Aleluias! Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que aconteceu comigo há pouco tempo. Temos uma congregação aqui, vizinha da minha casa, e as pessoas maravilhosas, têm um bom relacionamento com todos eles. É um lugar que eu nunca entrei, mas eu gosto muito das pessoas ali. Um dia, estando eu em oração, o Espírito Santo de Deus revelou a mim. O Senhor disse: ora pela vida daquele obreiro, daquela congregação, porque eis que já o levantei pastor, mas há impedimentos na vida dele. E é para você interceder, porque Deus vai levantá-lo pastor por esses dias. E a Bíblia diz o quê? Tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. E outra vez a palavra diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu criei, e eu me pus em oração em favor daquele irmão, e também avisei a esposa e as vizinhas próximas aqui para entrarmos em campanha em favor daquele irmão. Eu não sabia nada do posicionamento espiritual dele naquela casa. Só sabia que ele era um homem ungido do Senhor. Então, até comentei com a vizinha, ela disse: não é possível ele ser levantado pastor agora, porque ele está numa posição que ele tem que galgar cargos até chegar a pastoreio. Mas eu deixei com o Senhor, falei: se o Senhor falou, Ele é poderoso para cumprir. Passado alguns dias, eis que o próprio irmão, porque eu comentei com ele, eu falei: Deus mandou te entregar. Você vai ser levantado pastor nessa igreja. Passado alguns dias, ele me parou e disse para mim: amada, irmã, cumpriu o que Deus te entregou. Eu sou pastor naquela igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Porque tudo é possível ao que crê, tudo.
Os amados, aguardem um pouquinho que vocês vão entender onde eu quero chegar. Uma outra situação que aconteceu. Pastores aqui é presidente, uma pessoa que está ali no mais alto cargo daquela congregação. Amém? Agora, passado alguns dias, novamente em minhas orações, o Espírito Santo de Deus moveu-me e o Senhor novamente veio a mim dizendo: vou ungir o pastor tal, da congregação tal, como presidente daquela instituição. E o Senhor já havia me mostrado em visão várias vezes um grande avivamento naquela congregação. E esse pastor é uma pessoa muito querida minha, foi meu professor de escolinha dominical, uma pessoa amigo da minha família, uma pessoa muito querida na nossa cidade. Só que, passado alguns dias, a obreira responsável por aquela instituição, que também é muito minha amiga, me disse: irmã Rosimeire, o presidente foi escolhido nesta congregação e é o fulano. E eu lembrei que o Espírito Santo já tinha comunicado para mim que não ia ser aquele, ia ser o outro que tinha sido muito chegada à minha casa, que era uma pessoa que eu conhecia muito bem, que eu tinha amizade com ele. Mas eu fiquei em silêncio. Eu pensei, mas se o Senhor falou que vai ser o outro, é o outro. Não falei nada. Continuei orando. E o Senhor me dando visões de um grande avivamento naquela obra. Eu via eles no terraço, a igreja toda reunida orando e buscando e louvando e caindo fogo do céu. Eu entendi que o Senhor ia fazer um grande prodígio naquele lugar. Então eu cheguei a ver esse presidente que foi escolhido e ele estava com os projetos muito ousados para aquela congregação e deixei, o tempo passou pouco tempo, aquela obreira veio novamente falar para mim: amada, eis que tivemos uma reviravolta e o pastor tal foi removido e o outro que foi colocado no lugar dele. Exatamente o que Deus tinha me revelado. Eu falei, mas como aconteceu isso? E ela diz: o outro não tinha sido indicado por ninguém. Ele simplesmente viu o lugar vazio e tomou posse e disse que era presidente e ninguém havia notado. Então alguém se ergueu na congregação e disse: mas ninguém votou nesse pastor, como ele é pastor aqui, como ele é presidente aqui. Eis que vamos fazer uma votação. E fazendo a votação foi eleito exatamente o que o Senhor Jesus havia revelado a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei pensativa, pensei comigo o que Deus tem para me dizer. O que Deus me mostrou essas duas situações de pastores, de presidentes. E eu fiquei pensativa, irmãos, e eu fui lá nas Escrituras. Eu fui saber mais detalhamento sobre este primeiro presidente que se colocou naquele cargo. E ele tinha um plano ousado para a congregação. O plano dele era arrecadar muito. Ele queria arrecadar muito de irmãos, de irmãs, de obreiros, até de crianças. E aquilo lhe chocou a instituição. Mas ninguém teve coragem de dizer nada, ele era o presidente. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu também fiquei chocada. E o Espírito Santo de Deus me levou lá nas Escrituras, no livro, louvado seja o nome do Senhor, no livro de 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Irmãos, da minha casa, dá para ver um monte muito grande, que é um monte que as igrejas vizinhas aqui, todas se reuniam lá para fazer cultos, para fazer vigílias. São 3 horas de caminhada a pique, morro acima, da minha casa até esse monte.
E eu gosto muito de frequentar esse monte com meu filho. E eis que eu, às vésperas de eleição, subi no monte com meu filho e meditei naquela passagem dos Salmos 33, 12, que diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E eu me pus de joelho ali, firmada também naquela passagem de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, que é sobre Elias no Monte Carmelo, onde Elias, sozinho, com Deus e o exército de Deus com ele, invocou a presença do Senhor e Deus consumiu o holocausto, e por causa da ação e da audácia e da fé de um homem, Deus mudou a nação inteira. Então eu disse para o Senhor, falei, Senhor, eu sei que nada sou, mas eu olhei para a sua palavra e eu vi, Senhor, que o Senhor levantou foi um homem, e através da vida de um homem, o Senhor mudou o destino de uma nação inteira. Então, eis que me prostro diante de ti, meu Deus, e entrega essa nação brasileira na sua mão. Eu conclamo a presença do Todo-Poderoso aqui, para o Senhor vir governar a nossa nação. Alabaxúria, alabaxúria. E o Espírito Santo de Deus me envolveu, e eu clamei em favor da nossa nação. E eu coloquei diante de Deus os problemas que o nosso país tem enfrentado, das desigualdades, principalmente das questões das nossas crianças, corrompendo as nossas crianças. E muitas outras coisas coloquei diante do Senhor, situações de igrejas. E eis que o Espírito Santo de Deus me confortou. E eu entendi, falei, Senhor, se uma pessoa clamar, e também, como diz 2 Crônicas 7,14, que eu li no início, se humilhar, virei e sararei a sua terra. Então eu entendi, irmãos, que para Deus governar uma nação, não precisa estar lá quem nós queremos que esteja, é preciso estar lá, é Deus, porque quem vai governar não é o homem, quem vai governar é Deus, mas Deus, ele é Deus que surpreende, ele surpreende o tempo todo, irmãos. Deus, ele nunca que ele faz do jeitinho que eu pensei que você pensou, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, eles são muito mais grandiosos, eles vão muito além. Nós temos uma visão restrita, nós olhamos, se aquele ali estivesse no governo, o governo seria melhor. Mas quem faz a diferença não é o homem, é o Todo-Poderoso. E a nação clamou, como naqueles dias de Elias. Deus levantou aqui profetas, Deus levantou pastores, Deus levantou congregações, Deus levantou pessoas dentro dos seus lares. As pessoas se humilharam, as pessoas convidaram ao Senhor para vir governar. Mas o que eu vi lá em 1 Reis 8,36 foi que se humilhar, Deus já faz a diferença, irmãos. Quanto mais uma nação que a maioria buscou foi que Deus viesse governar. Então nós vamos ver o mover de Deus nesta nação. Eu creio que quando Deus põe o pé no lugar, aquilo ali vive, aquilo ali frutifica, prospera, produz frutos bons para Cristo. Então nós vamos ter surpresas nesta nação. Eu creio. Bendito seja o nome do Senhor. Para completar aquilo que Deus colocou no meu coração, para eu estar compartilhando com a nação brasileira, quero pegar com os irmãos essa passagem de 1 Samuel 24. Voltando ainda ao contexto do presidente que subiu ao poder sem ter sido votado e que Deus mesmo revelou a mim que seria o escolhido dele, e que tudo mudou, ninguém entendeu, mas quem ficou no poder foi aquele que Deus havia revelado a mim. E quando eu fiquei sabendo do plano daquele pastor, ousado de arrecadar fundos,
Era por uma boa causa, para a obra missionária, porém, era ousado demais. Então eu lembrei da passagem 1 Samuel 24. Olhando para o monte que tem no fundo da minha casa aqui, que eu disse para os irmãos, eu chamo de Horebe. Eu queria chamar de Monte Carmelo, mas o Espírito Santo falou para mim, o seu monte é o Horebe, então eu chamo de meu monte Horebe. Porque da minha casa eu vejo esse monte maravilhoso, eu quero estar colocando as imagens para os irmãos verem que lugar maravilhoso que eu moro. Mas olhando para o Monte Horebe, porque todos os dias eu olho para ele e eu fico maravilhada. Em visão, o Espírito Santo de Deus me mostrou ali o anjo do Senhor acampado naquele monte. E tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 24, 23. E eu creio. E o Senhor me mostrou em visão. Imediatamente eu me pus de joelhos. E eu olhei para aquele monte e eu vi o anjo do Senhor enorme, acampado a leste do monte, do meu monte Horebe. Porque o Senhor, ele unge lugares, ele unge pessoas. E aquele monte é o monte onde a grande maioria dos servos de Deus que viveram e que vivem avivamento espiritual pisaram naquele monte. Então, onde mais foi invocado o nome do Senhor e no lugar mais alto é onde acampa o anjo do Senhor que guarda aquela cidade, aquele estado. Então, o Senhor me mostrou onde acampa o anjo do Senhor que fica guardando esta cidade nossa, que foi onde o lugar alto que mais foi invocado o nome do Senhor. Aleluia, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e olhai para mim e sereis salvos. Então, naquele monte ali, irmãos, eu me pus de joelho. Imediatamente eu lembrei dessa passagem de 1 Samuel 24, o Senhor me levou nessa passagem e eu falei, a eira de Ararum no Jebuseu, é a eira onde Deus mandou o anjo, foi exterminar uma parte de Israel, porque Davi havia pecado contra o Senhor. Se nós formos aqui analisar essa passagem toda de 1 Samuel 24, nós vamos ver aqui que segundo Samuel 24, que Davi ele fez um recenseamento do povo. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e Judá. E se nós formos continuar aqui a leitura, Davi mandou Joabe recensear o povo de Deus. Só que o povo de Israel tinha uma promessa, que eles seriam tantos quanto a areia da praia, tantos que não se podia contar. Então isso acendeu a ira do Senhor, porque Davi ele queria saber quantos tinha no seu exército, quantos homens valentes. E o Senhor não se agradou disso. Imediatamente eu lembrei daquele pastor. Eu pensei, taxar o povo de Deus por cabeça. E aquilo me doeu e eu chorei. Colocaram preço no povo de Deus. Assim como o pecado de Davi, de contar o número de pessoas valentes de guerra naquela época, não agradou o Senhor. Também a atitude daquele presidente imposto de colocar preço para cada um contribuir, até crianças. O Senhor me fez lembrar desse recenseamento. E aquilo ali eu chorei. E o Senhor me mostrou o anjo do Senhor ali. E eu lembrei que quando Davi viu o anjo do Senhor, como o Senhor mostrou para mim que ele estava pronto para ferir Israel, Davi se pôs de joelhos, se pôs a orar, interceder pelo povo. E Deus usou de misericórdia. Vejamos. Versículo 2. Pois disse o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo, agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Beersheba, e numera o número, para que eu saiba o número do povo.
Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e aos olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Portanto, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se a campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. Aqui nós temos a geografia. E vieram a Gileade, a terra baixa de Cádiz, também vieram a Dan, Jaã e ao redor de Sidom. Isso aqui levou alguns meses. Foi o período, então, eu comparei, o Espírito Santo de Deus me deu esse entendimento. Eu comparei com o período que aquele homem subiu ao poder sem ter sido convidado. Então, Joabe deu a soma do número de guerreiros para Davi. Imediatamente o coração de Davi se doeu, porque ele entendeu que aquilo não agradava o Senhor. Ele disse: eu pequei contra o Senhor. Davi era um homem de oração. Ele disse: eu pequei contra o Senhor. Mas para aquele presidente ali, ele era um homem bom. Só que ele continuou com o seu projeto. Então Deus mostrou, revelou a mim. E eu me pus a interceder e a orar. Enquanto isso estava se desenvolvendo uma ação da parte do Senhor para colocar tudo no lugar naquela congregação que leva o nome de Jesus e que é escolhida do Senhor para ser luz para as nações. O Senhor não ia deixar que permanecesse um recenseamento dentro da congregação dele. Deus mudou o presidente, porque aquele não era o escolhido do Senhor. Mas no caso de Davi, Davi se doeu, Davi se arrependeu. Agora nós vamos ver a ação de Davi. Eis que veio o profeta falar com Davi. Eis que o Senhor enviou o profeta a falar com Davi. Só que o Senhor, ele revelou a mim e não me mandou revelar a eles. O Senhor me mandou orar, observar, esperar para ver o que Deus ia fazer lá. Porque eu também já tinha me colocado em oração anteriormente por essa congregação, para Deus refazer essa congregação. Eu via as coisas ali que não condiziam com a palavra, eu dizia: Senhor, essa congregação leva o seu nome, essa congregação, ela é sua. Muda, Senhor, isso, muda aquilo ali, dá um avivamento, dá uma renovada. Então foi este motivo, porque a Bíblia diz: tudo o que pedis em oração, crendo recebereis. Como eu estava intercedendo para Deus mudar aquela congregação, o Senhor revelou a mim o que ele ia fazer. Assim como ele diz aqui no livro de Gênesis, o capítulo 18, versículo 17: ocultarei eu que farei Abraão, visto que farei dele uma grande nação? Abraão era amigo de Deus. O que Deus ia fazer ali em volta de Abraão, Deus revelava para Abraão. E assim foi com seus profetas ao longo da história. Então o Senhor, eu estava intercedendo por aquela congregação, o Senhor veio a mim e revelou a mim o que ele ia fazer naquela congregação e fez eu compreender dentro dessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas e diz também a esta nação brasileira. Aleluia. Então Gade, o vidente de Davi, disse com a palavra do Senhor: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Então houve ali um castigo. E Davi ia escolher o que ele queria que Deus fizesse à nação. Porque o Senhor, ele vem para consertar. E alguém tem que entender o mover de Deus. O Senhor, ele revela. Debaixo da graça, segundo as misericórdias do Senhor, o Senhor, ele não deu castigo aqui, ele revelou, ele
consertou aquilo que não estava agradando o Senhor. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Dentro das 3 opções, o Senhor diz para ele: queres que 7 anos de fome te venha à terra? Ou que por 3 meses fuja de diante dos seus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que te enviou. Então Deus ele mandou o profeta ali dar para Davi 3 escolhas. Davi, como um homem que conhece a Deus, que conhecia a Deus, que andava com Deus, que andava no temor, que conhecia a bondade e a misericórdia do Senhor, Davi se pôs a olhar para o Senhor. Então Davi disse para o profeta: diz assim ao Senhor: é melhor cair nas mãos do Senhor, que é bondoso e misericordioso, do que cair nas mãos do homem. Aleluias. Então, glória a Deus, está dizendo aqui no versículo 14. Então diz Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos do homem não caio. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Beersheba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, porque eu vi o anjo do Senhor acampado no nosso Monte Horebe aqui. Quando eu vi o anjo lá acampado, eu lembrei dessa passagem. Eu falei: a eira de Araruna, o anjo do Senhor estava lá para destruir Jerusalém. Então me pus de joelho e clamei, assim como fez Davi. E Deus teve misericórdia. E Deus mudou a história daquela congregação, removendo aquilo que não estava dentro dos projetos do Senhor para aquela congregação. Aleluias! O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araruna, o Jebuseu. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que sou eu que pequei e eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizestes? Seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. E veio Gade naquele